Existem milhares de maneiras diferentes de otimizar seu treino, mas apenas duas coisas neste mundo quebram completamente as regras normais do crescimento muscular. Esteroides que são ilegais, têm efeitos colaterais desagradáveis e danificam múltiplos sistemas orgânicos, e o treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, conhecido como BFR em inglês, que não tem efeitos colaterais negativos e, na verdade, beneficia diversos outros sistemas do corpo. Há uma razão pela qual quase todos os programas esportivos profissionais agora fazem seus atletas usarem BFR. Neste vídeo, responderei a todas as suas perguntas sobre essa tecnologia revolucionária, baseando-me em dezenas de estudos revisados por pares e mostrarei exatamente como usar o BFR da melhor forma para transformar completamente seu treino. Vamos começar. Existem duas opções principais de BFR: braçadeiras infláveis de nível profissional que permitem ajustar pressões de oclusão precisas e personalizadas. E se essas estiverem fora do seu orçamento, há tiras de nylon baratas que podem funcionar em situações emergenciais, mas não são nem de longe tão eficazes, especialmente para músculos maiores. E você logo entenderá por quê. O objetivo do BFR é restringir parcialmente o fluxo sanguíneo enquanto você treina, e se feito corretamente, os benefícios são extraordinários. Por exemplo, você pode usar pesos muito leves e menos sérios, mas desencadear um crescimento muscular igual ou superior ao do treinamento de alta carga e alto volume. Você pode pensar nisso como enganar seus músculos para que se comportem como se tivesse treinado muito mais pesado, mais intenso e por mais tempo do que realmente fez. E isso abre uma infinidade de possibilidades. As mais óbvias são que ele quase elimina totalmente o risco de lesões, protegendo suas articulações e acelera drasticamente a reabilitação, por isso cirurgiões e fisioterapeutas agora o prescrevem. Mas os benefícios vão muito além da prevenção e recuperação de lesões. Por exemplo, exercícios de isolamento que são impossíveis de serem realmente treinados com cargas pesadas como extensões de tríceps com supinação, rosca direta para a parte inferior dos bíceps, abduções de quadril ou elevações laterais, agora podem gerar crescimento muscular de alta carga com o BFR. Também aumenta significativamente o recrutamento de fibras de contração rápida, tornando você mais explosivo. Se você estiver viajando ou não tiver acesso a equipamentos, pode obter crescimento muscular equivalente ao de treinos de alta carga, ou até melhor, usando apenas o peso corporal. Você pode até mesmo combinar o BFR de nível profissional com exercícios cardiovasculares e desencadear crescimento máximo ao mesmo tempo que obtém os benefícios aeróbicos. De fato, o BFR também dobra a resistência muscular em apenas 4 semanas, aumentando a capacidade de oxigenação dos músculos. Estudos mostram que até mesmo caminhar com braçadeiras de alta pressão pode igualar o crescimento muscular da musculação. Um dos meus usos pessoais favoritos. Você pode combinar BFR com um aparelho de eletroestimulação para construir músculo literalmente sem fazer nada, podendo escolher entre alvos de grupos musculares inteiros ou regiões altamente específicas. Além disso, o crescimento induzido pelo BFR atrofia mais lentamente, fazendo com que seus ganhos durem mais, e pode até prevenir a atrofia em membros completamente imobilizados. Aliás, se você estiver usando braçadeiras profissionais, tudo isso beneficia não apenas os músculos abaixo da braçadeira, mas também os acima dela, como ombros, peito, costas, glúteos e core. E em um fenômeno chamado efeito de educação cruzada, os mesmos músculos do lado oposto do corpo também recebem parte dos benefícios do BFR, mesmo que não tenham sido treinados diretamente. O BFR também aumenta seu VO2 max muito mais do que o treino normal. Um único treino com BFR pode elevar a testosterona em mais de 600% e o hormônio do crescimento em até 29.000%. Também faz com que células-tronco se transformem em músculo, ativa proteínas de choque térmico, aumenta a expressão de genes relacionados à hipertrofia e melhora a força e a estrutura óssea. Em seguida, como funciona o BFR? Como exatamente ele alcança todos esses efeitos incríveis? Primeiro, ele desencadeia estresse metabólico e oxidativo maciço, com acúmulo de sangue em ambos os lados da braçadeira, privação de oxigênio abaixo dela e superabundância de oxigênio acima. Ambos os cenários desencadeiam cascatas de hormônios anabólicos, liberação local de fatores de crescimento, aumento da ativação das unidades motoras e recrutamento de fibras de contração rápida, além de impulsionar a sinalização do mTOR e a síntese de proteínas musculares. Também força mais sangue para dentro das próprias células musculares, criando uma bomba muscular intensa. Acredite, você sentirá isso e mais bomba significa mais crescimento. E sem dúvida, há outros mecanismos em ação que ainda não conhecemos. Certo, agora vamos entrar nos detalhes práticos de como usar o BFR da melhor forma e responder às perguntas mais comuns sobre pressão, segurança, tempo, descanso, intervalos, etc.
Primeiro, posicionamento. Os músculos após a braçadeira geralmente obtêm um maior benefício, então, normalmente você deve posicioná-la o mais alto possível na perna. No braço, ela deve ficar confortavelmente entre os deltoides e os bíceps. Porém, e isso é importante, estudos mostram que o músculo diretamente sob a braçadeira obtém pouco ou nenhum benefício do BFR. Por isso, é bom variar ligeiramente o posicionamento exato na perna de vez em quando. E mais importante, no braço, você não quer que a braçadeira seja muito larga. A maioria das braçadeiras para braço disponíveis cobre grande parte dos bíceps e tríceps, anulando completamente o propósito de usar BFR nesses músculos. Também restringe severamente sua amplitude de movimento. Por isso, fiz minhas braçadeiras para braço o mais finas possível, mantendo ainda assim capacidade total de pressão. O que nos leva à questão essencial: quão apertadas elas devem ficar? Explicarei brevemente a ciência e depois darei um atalho. A quantidade de pressão necessária para interromper completamente o fluxo sanguíneo é chamada de pressão de oclusão arterial, POA, e equivale a aproximadamente 10% a mais que sua pressão arterial sistólica, o número de cima. Agora, com o BFR, queremos restringir parcialmente o fluxo sanguíneo, então usaremos até 90% da sua POA. A porcentagem ideal exata a ser usada depende da carga utilizada. Quanto maior a pressão, menor o peso necessário para desencadear todos os benefícios discutidos. Por isso, criei este atalho. Você quer que a porcentagem da carga e a porcentagem da pressão da braçadeira somem sempre 100. Isso pode ser 10% do seu máximo de uma repetição, com 90% de pressão, ou 50% de carga com 50% de pressão, etc. Por exemplo, digamos que seu agachamento máximo é 225 libras e sua pressão arterial é 120 por 80, o que tornaria sua POA 132. Agora, digamos que você quisesse obter crescimento máximo usando apenas a barra. Uma barra de 45 libras equivale a 20% do seu máximo de uma repetição, e 20% de carga exige 80% da POA. Assim, você inflaria suas braçadeiras até cerca de 105 e pronto. O peso leve poupará suas articulações e permitirá focar na forma perfeita. E uma ou duas séries até a falha desencadearão crescimento igual ou superior ao de 3 ou 4 séries muito pesadas. Observe que, quanto maior a pressão, menor o volume necessário para alcançar crescimento máximo e maior será a resposta metabólica e hormonal. Contudo, você não deve ultrapassar 90% de pressão. A maioria das pesquisas utiliza entre 40% e 80% da POA. Agora você vê por que há uma enorme diferença entre usar braçadeiras profissionais com um manômetro preciso e uma faixa de nylon, em que você não tem ideia da pressão real aplicada. Agora, algumas perguntas frequentes: as porcentagens precisam ser exatas? Não, mas você deve tentar ficar o mais próximo possível, e as porcentagens de pressão são mais importantes do que as porcentagens de carga. Se você não souber seu máximo de uma repetição, apenas adivinhe e erre no sentido de usar um pouco mais de peso. Posso usar BFR com pesos pesados? Sim, não há perigo nisso, mas quanto mais pesada a carga, menor será o benefício adicional do BFR. Alguns estudos sugerem que, se você treinar com mais de 70% do seu máximo de uma repetição, os benefícios adicionais de crescimento do BFR deixam de ser estatisticamente significativos. Se eu estou usando faixas de nylon, como sei se estão apertadas demais? Primeiro, seu membro ficar vermelho em pressões mais altas é normal, é sinal de que está funcionando. Até mesmo uma leve formigação é normal e seus músculos vão doer. Porém, se você ficar roxo ou dormente, ou sentir qualquer dor aguda, provavelmente está usando pressão excessiva. E isso nos leva à grande pergunta: é seguro? Sim. Para pessoas relativamente saudáveis que o usam corretamente, nenhum efeito negativo foi encontrado. Apesar das aparências, ele não prejudica suas veias. Na verdade, o BFR demonstrou melhorar a saúde venosa, reduzir a rigidez arterial, aprimorar a circulação sanguínea periférica, diminuir a pressão arterial basal e melhorar a saúde cardiovascular, endócrina e óssea. Dito isso, como o BFR aumenta a pressão arterial durante o exercício e é relativamente novo, pessoas com estas condições pré-existentes devem evitar o BFR ou consultar primeiro um médico, apenas para garantir a segurança. E por fim, não é recomendado, nem mesmo para indivíduos saudáveis, usar braçadeiras nos dois braços e nas duas pernas simultaneamente. Use no máximo 2 braçadeiras por vez. Devo tirar as braçadeiras de BFR entre as séries ou deixá-las colocadas? A resposta é: não faz muita diferença.
Estudos mostram que não há queda significativa nos ganhos se você as retirar ou despressurizá-las durante descansos curtos, mas, do ponto de vista prático, pode ser incômodo colocá-las e retirá-las com tanta frequência. E não há perigo em deixá-las colocadas, então eu normalmente as mantenho durante os intervalos de descanso. Curiosamente, outros estudos mostraram que é possível obter algum benefício, mesmo que pequeno, apenas usando as braçadeiras de BFR durante os intervalos de descanso, e não durante os próprios exercícios. Isso sugeriria que há algum benefício em mantê-las colocadas durante esses intervalos. É necessário mantê-las por algum tempo após o término do treino? Não, você pode retirá-las assim que o treino terminar. Embora, novamente, curiosamente, alguns estudos tenham demonstrado algum benefício, mesmo que pequeno, apenas usando as braçadeiras de BFR após o término do treino, e não durante ele. Tire suas próprias conclusões. Quantas séries e repetições devo fazer? Como o BFR desencadeia adaptações com volumes muito menores, apenas 1 ou 2 séries até a falha por exercício já são suficientes, mas não há nada de errado ou perigoso em fazer mais. Normalmente essas séries estão na faixa de repetições altas, mas você se fadiga muito mais rápido com o BFR, então atingirá a falha bem antes do que normalmente faria com essas cargas leves. Quanto tempo cada sessão deve durar? Novamente, o BFR oferece resultados com volumes muito menores, então seu treino deverá ser mais curto do que um treino equivalente sem BFR. Os treinos dos meus programas com BFR duram todos menos de 30 minutos. Nenhum efeito adverso foi observado com treinos mais longos, mas, pessoalmente, eu não deixaria as braçadeiras colocadas por mais de 1 hora de cada vez, mesmo isso seria exagero. Com que frequência posso fazer BFR por semana? Depende da divisão de treino que você utiliza. Se você treina um grupo muscular diferente a cada dia, pode usar BFR diariamente. Mas uma boa regra prática que uso com meus clientes e em meus programas é que você só deve treinar o mesmo grupo muscular com BFR até 2 vezes por semana, com pelo menos 2 dias de descanso entre eles. E ofereço uma garantia líder no setor de 12 meses nisso, além de fornecer pessoalmente todo o atendimento ao cliente para meus BFR Pro. Aliás, sou falante nativo de inglês e tenho pleno poder de decisão. Você também receberá vídeos instrutivos detalhados. E para finalizar, estou oferecendo agora os 4 primeiros treinos da minha série BFR, Programa Corporal Total, gratuitamente para sempre, além de 1 mês grátis da minha assinatura Premium, com acesso total em toda compra, para que você possa aprender a integrar essas braçadeiras eficazmente às suas rotinas de treino. As avaliações falam por si. Agora, se você não puder arcar com as braçadeiras profissionais, também criei estas faixas para braços de nylon que exigiram mais de 1 dúzia de protótipos. Novamente, usei material muito mais macio e confortável, com a menor largura eficaz possível. Mas a principal diferença dessas é que, em vez das fivelas plásticas baratas que outras faixas usam, difíceis de colocar, ainda mais difíceis de ajustar e que escorregam sob pressões altas, as minhas têm uma fivela metálica resistente com uma alavanca com mola, fácil de colocar, mais fácil de ajustar e que nunca escorrega. Você encontrará mais detalhes sobre cada produto, junto com os links para comprá-los na descrição do vídeo. Trabalhei com a Hydol para criar várias opções de kits para você, com desconto massivo de 50%, usando meu link e código na descrição do vídeo, além de 40% de desconto em todos os demais produtos. Acredite, vale o investimento. Se você tiver alguma pergunta sobre BFR que eu não abordei neste vídeo, deixe nos comentários. Malo por assistir, meus amigos. Até a próxima!